Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Medal Bombas Hidráulicas. E hoje a gente vai falar de três componentes que são fundamentais nas máquinas pesadas: bombas de engrenagem, pinos e também as buchas. E para nos guiar nessa jornada técnica e prática de conhecimento, meus amigos, eu tenho a honra de conversar com o engenheiro Eduardo Dallalana, ele que é gerente industrial do Grupo Medal. Eduardo, seja bem-vindo. Um prazer estar com você aqui, Cidinho. Que alegria conversar um pouquinho a respeito dos nossos produtos aí. Que bom, Eduardo. E olha só, me conta um pouco da sua história, da sua formação. Onde você estudou, Eduardo? Bom, Cidinho, eu me formei em Joaçaba, né, pela UESC, né, sou formado em engenheiro mecânico ali. E aí, 2 anos depois de estar formado, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar um pouquinho nos produtos que a Medal fabricava, né. E aí eu fui fazer mestrado em Florianópolis, no LACHIP, que é um laboratório de hidráulica e pneumática, né. Perfeito. Então ali eu consegui tirar algumas dúvidas que a gente tinha a respeito dos produtos que a gente faz, né. Perfeito, Eduardo. Queria que você contasse para a gente agora um pouco da sua experiência como engenheiro mecânico e também, é claro, como você começou a sua história na Medal. Bom, como todo mundo sabe, né, Cidinho, a nossa empresa é uma empresa familiar. Sim. Então ela é formada por 2 tios meus e meu pai. Então para mim começar na Medal foi muito fácil, né. Comecei muito cedo. Já estava no sangue. Comecei com 14 anos lá dentro, né. Que legal. A gente teve o privilégio de passar por praticamente todas as etapas dentro, da furadeira ao centro de usinagem, né. Só. Do centro de usinagem a controlar o processo, do processo na engenharia e assim por diante. Então a gente teve, ah, toda a escalada, digamos, dentro da empresa ali, a gente participou, sabe. Então isso a gente comecei lá com 14 anos, estou ali já esse ano acho que completo 30 anos de Medal, se não me engano, Nossa. já. Então assim, é um longo tempo, né, porque eu saí aquele período para fazer mestrado, senão eu já teria 30 anos dentro de casa ali, né, trabalhando. Então, é realmente uma escola. E, como engenheiro, isso foi depois, né, depois ali de formado que a gente assumiu a engenharia mesmo e começou a reformular muitas coisas dentro da Medal, né, começar a realmente fazer o trabalho de engenharia dentro da Medal. A Medal começou na tentativa e erro, né, e aí depois que a gente, veio, né, não só eu, mas também outros que trabalham com a gente ali na engenharia, né, a gente começou mesmo a fazer a parte técnica dos produtos, né, então hoje a gente já tem um know-how bem grande nessa Que parte aí. bom, que bom. Eduardo, queria que você explanasse para nós, o que são as bombas hidráulicas de engrenagem, pinos, buchas e também o papel delas, as máquinas principalmente da linha amarela, as escavadeiras, os tratores. Bom, aí são 2 produtos distintos, né, que o Grupo Medal fabrica, né, Cidinho. Então a bomba de engrenagem, a gente poderia considerar ela como o coração da máquina, entendeu? Eu sempre gosto de fazer essa comparação, né. A bomba seria o coração da máquina. O que que ela vai fazer? Ela vai gerar uma vazão e uma pressão no sistema para que a máquina possa se mover. Uma escavadeira mexe a concha, a caçamba do caminhão basculante eleva, É um movimento. é um movimento. Então todo esse movimento é gerado pela bomba hidráulica, certo? O pinibucha, ele é responsável por fazer responsável por proporcionar o movimento da articulação. Ou seja, um caminhão basculante só bascula porque tem um pino e uma bucha segurando para bascular. Uhum. Um pino e uma bucha numa escavadeira, então uma lança de escavadeira só se mexe porque existem articulações onde os pinos e buchas estão presentes. Então esses 3 produtos estão presentes na grande maioria de máquinas pesadas e implementos rodoviários do Brasil inteiro e do mundo até, né. Então, assim, é o que faz realmente a máquina estar movimentando. Ou seja, a Medal é o movimento. A Medal é movimento, ela proporciona movimento ao mundo, né, vamos dizer assim, né. Então, assim, os nossos produtos proporcionam movimento ao mundo aí. Você está acompanhando o podcast da Medal Bombas Hidráulicas, hoje recebendo com muita alegria o engenheiro Eduardo Dallalana, que é gerente industrial do Grupo Medal. Nós já falamos sobre o papel dos componentes das máquinas, a sua trajetória, enfim, e agora nós vamos falar do momento mais crítico, muito importante, que é garantir essa durabilidade de tudo isso, a instalação. Eduardo, conta para nós, quais são os principais cuidados, na instalação das bombas hidráulicas de engrenagem nessa linha das máquinas amarelas. Cidinho, assim, ó, o importante mesmo é você garantir que você esteja comprando o produto correto, né. Então, assim, a especificação quando a pessoa vai comprar uma bomba, a primeira coisa é ter a especificação correta do produto. Aí já é a largada, porque
Existem muitos códigos diferentes, múltiplos. Então aí já partimos Pra ser assertivo. assertivo. Então já acertamos na primeira. A segunda é verificar se o óleo que está lá foi trocado, se o filtro que está lá foi trocado, se o reservatório foi limpo, porque de nada adianta eu trocar uma bomba, colocar uma bomba nova, se eu tenho meu fluido hidráulico, os meus filtros todos velhos, sujos, com mais impurezas. A terceira é cuidar se o entalhado da bomba, se onde o acoplamento da bomba tá correto, tá legal também. E a quarta, se as mangueiras e tal estão colocadas direitinho na bomba, né. Então essa é a instalação. Instalei, posso começar a trabalhar direto já? Não. Eu preciso dar um tempinho, fazer o fluido girar pela bomba e aí sim eu começar a trabalhar com ela. Eu fazendo esses passos, eu garanto que a bomba vai funcionar corretamente no meu equipamento. Agora uma curiosidade, Eduardo, quais são os erros mais comuns, durante essa instalação e a gente tem como evitá-los? Tem como evitar sempre, né. Os erros mais comuns são o acoplamento errado, né, eu acoplar ela de forma errada, que ela não fique, paralela ao eixo, né, de acionamento da máquina. Esse é um erro comum e vai acabar ocasionando desgaste, né, prematuro na bomba. O eixo forçado para trás também é um problema, o eixo da bomba forçado para trás. Mangueiras com problemas de vedação que vai me entrar ar no sistema, é um problema também para a bomba. Então assim, são aqueles 5 ou 6 passos que eu falei, e se eu garantir eles, eu evito todos esses que eu falei agora, são problemas aí São detalhes importantes. detalhes importantes, isso aí. Uhum. Eduardo, como que a gente pode garantir a compatibilidade entre a bomba e o sistema hidráulico lá do equipamento? Essa compatibilidade, ela é no caso de quando a pessoa quer fazer uma modificação, né. Eu preciso modificar, colocar uma bomba um pouquinho maior ou não. Porque o sistema hidráulico, ele é dimensionado para uma determinada vazão e pressão. Todos os componentes são dimensionados para esses 2 pré-requisitos. Se eu colocar uma bomba muito maior num sistema, vai gerar aquecimento. Se eu colocar uma bomba um pouco menor, vai gerar lentidão. Então a compatibilidade, a pessoa que está trocando a bomba, ela tem que dar uma olhadinha nas válvulas que ela tem, no cilindro que ela tem, quanto que a válvula comporta de vazão e pressão, quanto que meu cilindro comporta de pressão, qual é a velocidade que eu quero nele, entende? Então, dessa forma, eu garanto que a bomba vai funcionar da maneira correta, sem aquecimento, sem cavitação, entendeu? Sem dar problemas imediatos assim no circuito do cliente. É entender realmente o equipamento, a função. Em saber a função do equipamento. No caso de produtos, de substituição, né, se eu acertar só o código do produto, eu já estou acertando ele, porque ele foi dimensionado para isso, né. Agora, se eu quiser dimensionar um equipamento, eu preciso ter todas essas variáveis na ponta do lápis aí, para a gente poder dimensionar corretamente o produto para o cliente. Entendido. Ainda falando de instalação, Eduardo, fala para nós quais são as melhores práticas para instalação de pinos e buchas em máquinas da linha amarela. Nos pinos e buchas, o que tem que cuidar muito é quando eu for retirar as buchas antigas, né, dos alojamentos, se o alojamento ele está em condição realmente de receber a bucha nova, né. Então, um alojamento, bem estruturado vai garantir que a bucha fique no diâmetro correto. O alinhamento dessas 2 buchas, normalmente são 2 buchas e um pino, né, então assim, para que o pino não fique forçado. Ah, e certeza de que a engraxadeira está no local, ou então substituir a engraxadeira, né, e engraxar de forma correta o equipamento, né, aí vai garantir que o pino vai funcionar de maneira correta. Falando de desalinhamento e folga excessiva, tem como evitar esses problemas na hora da instalação para garantir a qualidade dos pinos e buchas? Na hora da instalação tem que cuidar como vai ser colocado realmente a bucha no alojamento, né, esse é o maior problema, né, depende de como você coloca ela, você pode acabar danificando e desalinhando ela, né. Então ter um certo cuidado, né, para colocar, né, não bater com a marreta aí muito forte, né, colocar de maneira correta para ela fique bem centrada no alojamento. Isso é o principal na hora da montagem, né. E volto a frisar, né, engraxar esses equipamentos, né, isso é fundamental para a vida do pino da bucha, é a graxa, né. Perfeito. E aí, pessoal, instalou corretamente? Ótimo, mas o trabalho não para por aí. Continue acompanhando aqui o nosso podcast da Medal, vem mais um assunto importantíssimo por aí. Podcast da Medal e hoje recebendo o nosso engenheiro Eduardo Dallalana. E agora a gente vai falar de manutenção e cuidados técnicos. Eduardo, uma pergunta muito importante. Quais são as práticas recomendadas para manutenção preventiva de bombas hidráulicas de engrenagem? Ó, Cidinho, para você fazer uma manutenção preventiva numa bomba de engrenagem, o fundamental é manter o óleo em boa qualidade. Então a troca do filtro, né, tanto de pressão quanto de retorno nas horas que o fabricante da máquina recomenda.
né. A substituição do fluido hidráulico, se ele tiver em má qualidade, é o que vai garantir grande parte da vida útil da bomba. Outra coisa é a regulagem das válvulas, né, de alívio, né, que toda máquina tem, né, que, regulam aí qual é a pressão máxima que a bomba trabalha, né. Se essa válvula estiver desregulada, né, a vida útil da bomba vai ficar bem menor. Então, fazendo essa prática aí, você vai ter o equipamento por um longo tempo. Uma pergunta importante, se a gente tem como identificar esses sinais de desgaste, as falhas em bombas e válvulas antes que acabem causando problemas mais graves? É, é meio complicado você identificar, sabe. Você vai identificar como? O cilindro começou a avançar um pouquinho mais lento, é sinal que a vazão da bomba está reduzida, entendeu? Hum. O teu circuito está esquentando demais, é sinal que a bomba está começando a ter problemas, tá? Esse caso já quase estaria na hora de trocar, entendeu? Então, assim, realmente, para mim garantir que eu vou ter essa bomba funcionando por um bom tempo, é eu ter óleo limpo, filtro limpo e válvulas reguladas, entendeu? Aí eu vou garantir isso direitinho. Quando começar a aparecer lentidão, aparecer aquecimento, já é sinal que algum desses 3 fatores eu deixei para trás e não fiz corretamente. Agora a gente vai falar de contaminação, Eduardo. Que tipo de contaminação mais afeta o desempenho dessas bombas e se tem alguma maneira da gente estar prevenindo? O que acontece, a contaminação, ela é o principal causador de desgaste interno de uma bomba de engrenagens e de válvulas, de comandos, de todos esses componentes, né. Essa contaminação normalmente vem da onde? Vem de poeira, vem de areia, vem de limalhas do próprio sistema hidráulico, tá. Como é que eu evito isso aí? Quando eu for olhar o nível do óleo, cuidado pra não botar um paninho sujo dentro do tanque ali e me cair sujeira dentro do tanque, entendeu? Eu vou trocar o filtro, vou trocar né, trocar os filtros de pressão e retorno de maneira adequada, no tempo adequado, eu vou acabar garantindo que essa contaminação não aconteça. Porque é muito fácil, cara, é muito pouco contaminante e gera um desgaste muito grande no sistema hidráulico, entendeu? E não é só na bomba, é o sistema por um todo, entendeu? Esse óleo ele anda em todo o sistema da máquina, né, desgasta a válvula, desgasta cilindro, desgasta pistão, desgasta tudo aí. Você acabou trazendo uma pincelada da próxima pergunta, mas a gente quer falar de cuidados e falar da lubrificação inadequada ou a falta, né, dela, que pode impactar o desempenho e a vida útil dos pinos e buchas. Já nos pinos e buchas aí, o grande vilão, né, é a falta da limpeza, né, adequada do embuchamento e da lubrificação adequada, né. A grande parte das máquinas hoje também já tem grande parte dessas máquinas já tem anéis de vedação que protegem um pouco, né, ali para não entrar sujeira, né, na articulação, mas o ideal é sempre após o uso, né, um uso severo, né, ou coloquei dentro d'água a máquina, o uso severo em lama, alguma coisa, o ideal é que se lave, né, e que se faça novamente o engraxamento dessas articulações, né, para evitar o desgaste, porque vai desgastar o pino e vai desgastar a bucha, né, é terra, é areia, é pó de pedra que está ali, né, atritando com esse pino, com essa bucha. Vai haver um desgaste muito grande se a gente não fizer essa lubrificação adequada, né. E normalmente, né, usar, né, a graxa que o fabricante da máquina recomenda, né. Então existe a recomendação para cada máquina aí que o pessoal coloque, né, o produto adequado. Eduardo Dallalana está com a gente, ele que é engenheiro e também gerente industrial do Grupo Medal. E agora, Eduardo, a gente vai falar da diferença, de uma bomba comum e também de uma alta qualidade. E a primeira pergunta que eu trago a você, quais as características construtivas que diferenciam uma bomba de qualidade? Para o pessoal se atentar. Bom, Cidinho, o que diferencia uma bomba, são a escolha dos materiais corretos na construção dela, né. Então, tem que ser materiais mesmo, né, voltados a atrito e que suporte uma pressão elevada, né. Então, assim, são materiais que a gente levou muito tempo desenvolvendo, né, e que hoje a gente tem, né, a satisfação em dizer que é uma das, né, digamos, bombas mundiais aí com o melhor nível de qualidade, né. Então, material tanto de carcaça, quanto alumínio, quanto engrenagem, quanto placas, a gente levou um certo tempo para acabar desenvolvendo, mas hoje a gente tem um nível excelente. Perfeito, você citou os materiais e como os materiais também as tolerâncias e acabamentos impactam na durabilidade técnica, eficiência dessa bomba. É, a gente trabalha com tolerâncias centesimais e milesimais hoje, né, então a tolerância para nós dentro hoje do grupo Medal é uma coisa muito importante, né. O nível de acabamento também, né, porque a gente trabalha com atrito, né, então assim, quanto melhor acabado for, menos atrito eu tenho, menos aquecimento eu tenho, melhor eficiência do meu produto. Então hoje a gente também, né, trabalha dentro desses níveis, né,
Então, assim, atrito muito reduzido, tolerâncias bem apertadas, né, que garantem, né, que a nossa bomba vá lá no cliente e satisfaça aquilo que ele está precisando. E ela passa por várias etapas lá para mostrar essa qualidade. A gente tem, né, então, por exemplo, vamos citar aqui uma engrenagem, ela passa por processo de retífica, ela passa por processo de polimento, essa bomba é montada depois, ela passa por processo de teste interno, que vai garantir lá no final que todo aquele projeto que a gente construiu reverta numa bomba que dê um rendimento correto para o cliente. Existem algumas inovações no design, dessas bombas? Olha, a bomba de engrenagem, ela é concebida há muitos anos, foi concebida há muitos anos, né? Começou com baixa pressão, depois veio média pressão e agora a gente está em bombas de alta pressão. Claro que existem diferenças de design, existem diferenças, né, internas, né, que proporcionam melhor qualidade, né, melhor eficiência. Então é isso que a nossa engenharia sempre está trabalhando, buscando, né, inovações tanto de material, tanto de acabamento, tanto de medidas, né, mais corretas, tolerâncias corretas, né, para garantir isso aí. Então, assim, é uma melhoria contínua. Se eu parar agora, se a minha engenharia parar de desenvolver isso, logo alguém me ultrapassa. Então, a gente tem que estar sempre no topo, buscando, né, a eficiência que o cliente quer no produto dele, porque o cliente com máquina parada, para nós, é um problema, né. Perfeito. Tem algum fator construtivo, que torna os pinos e buchas mais resistentes ao desgaste? O mais importante no embuchamento, nos pinos e buchas, é o tratamento térmico correto, né, e a utilização do material correto, né. Hoje, então, a gente tem 2 tipos de tratamento térmico, né, um para as buchas e um para os pinos, né, que garantem a dureza correta deles, né, e tendo a dureza correta e com o material correto, né, garante a durabilidade desse pino pelo tempo que precisa, né. Podcast do Grupo Medal. Está conosco hoje o nosso engenheiro Eduardo Dallalana e também gerente industrial do Grupo Medal. Eduardo, agora a gente vai lá para a ponta. Ele tá lá no dia a dia. Vamos falar com os nossos operadores, os técnicos que aguardam essa informação agora, inclusive dessa próxima pergunta. Eduardo, outra notícia boa para gente. Tem como utilizar o uso das bombas, e é claro, para prolongar a vida útil delas. Tem sim, Cidinho. Se o operador se atentar, né, ao regulagem das válvulas da sua máquina, deixar elas reguladinha direitinho, né. Não sei como regular, procura um mecânico que saiba, regula isso aí direitinho, né. Eu vou cuidar, a cada tantas horas aí eu vou lá, vou trocar o filtro da minha máquina, vou manter o óleo da minha máquina em boa qualidade. Vou manter o nível do reservatório, né, adequado, de óleo adequado, né. Eu vou prolongar a vida da minha bomba e do meu sistema hidráulico, com certeza. E agora os parâmetros operacionais, Eduardo, né? Quais devem ser monitorados? O operador tem que monitorar principalmente as pressões de trabalho, né, tanto de bomba quanto comando, como válvulas. Esse é o principal de tudo e que está dentro dos manuais das máquinas, né, então essas regulagens são importantíssimas, né. O ideal seria que todo mundo conseguisse monitorar o nível de limpeza do óleo, né, de contaminação do óleo, né, mas esse é um equipamento muito caro, então, né, voltamos a dizer, troca do filtro, né, e monitorar a temperatura, isso é uma coisa que eu consigo fazer, naturalmente, né, coloquei minha mão em cima, mais prático, né, o operador: notei uma diferença no meu sistema", vou lá, coloco a mão assim, "Opa, tá muito diferente daquilo, aqueceu demais", pode ser que esteja aparecendo um problema aí, Cidinho, pode estar aparecendo um problema aí. Certo. Falando das práticas, então, quais as melhores práticas para inspeção, também para a substituição de pinos e buchas? Na parte de pinos e buchas aí, o que determina, né, é a folga, né, que o operador vai sentir quando estiver trabalhando, né. Então aquela famosa jogadinha de lança aí, né, quando jogou demais é sinal que o meu pino e a bucha já tá numa folga muito grande, né. E inspeção visual, né, dá uma inspecionada visualmente, ver se o desgaste está muito elevado, né, e aí chega o momento que vai ter que substituir. Os pinos e buchas têm algum sinal de desgaste? Sim, aparece, né, aparece, ele começa a formar uma cava, né, aonde está a bucha e a bucha começa a ficar arredondada nos cantos, né, então esse é um sinal que determina aí que a folga está elevada, né. E aí o operador vai ter que decidir a hora que ele vai trocar, né. Eduardo da Holanda está conosco no podcast da Medal. E hoje a gente entendeu muito sobre pinos, buchas, as bombas da Medal. E para a gente fechar com chave de ouro, meus amigos, os diferenciais da Medal e da Forte. E ainda o que vem pela frente. Eduardo, começa perguntando um conselho. A gente sabe do teu conhecimento, um conselho final para quem trabalha
com esses componentes que a gente citou no podcast de hoje. Para o operador que está na máquina seguir meu conselho preste atenção em como é que a máquina está funcionando, né? Ninguém conhece mais a máquina que o próprio operador, né? Então, se eu comecei a sentir que minha máquina está um pouquinho diferente, opa, já está uma coisa errada, não está como estava ontem, né? Levanta um alerta, vai procurar, procura o mecânico de confiança, né? Procura alguém para dar uma olhadinha, para assessorar ele, né? Porque o problema pode estar começando aí, né? A gente sabe que o mundo não para. Eu queria que você falasse para nós agora o que o futuro reserva para esse setor. Olha, o Cidinho, o setor hidráulico está evoluindo de uma forma muito grande, né? Então, assim, hoje a gente já tem aí máquinas trabalhando sem operador de GPS, né? Então, assim, o que ele traz, que reserva pra gente é uma evolução muito grande, né? E a Medal está trabalhando com parceiros aí que realmente estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, né? E quem sabe um dia a gente vai estar aí, tratores aí, a nossa marca vai estar em tratores aí que trabalham sozinho, trabalham autônomos, né? Plantam 24 horas por dia, né? Quem sabe, né? É um produto de qualidade dentro de um produto de qualidade, né? Acho uma coisa bem legal, um casamento legal. Mas saber acompanhar o podcast pode admirar o orgulho, o carinho que você tem pela empresa, o amor pela Medal. E agora, para a gente compreender quais são os diferenciais, queria que você resumisse para a gente, os diferenciais das bombas da Medal. Olha, eu acho que um dos principais diferenciais da Medal é ser uma empresa familiar, certo? Assim, o tratamento que a gente tenta ter com o cliente, cara, é de pai para filho, é de irmão com irmão. É diferente de você estar numa empresa multinacional, numa empresa grande, tá? A gente é uma empresa pequena, de uma cidade pequena, né? Tá aqui em Santa Catarina, né? E aí, esse eu acho é o atendimento ao cliente um dos principais pontos. Mas aí tem a parte técnica, né, que é a minha, né? Materiais de qualidade, né? Ser realmente criterioso em termos de acabamentos e medidas, né? A produto sair lá dentro da empresa testado realmente para que a gente tenha certeza de que vai chegar para o cliente funcionando. Eu ia falar, é uma grande produção, mas Cada bomba é testada unicamente, vai produzida e testada uma a uma na sua condição de trabalho para garantir que chegue lá e esteja funcionando, entendeu? Eu acho que esse é um diferencial nosso, né? Assim, aquele carinho que a gente tem dos nossos clientes aí, dos nossos parceiros. a satisfação do cliente, é. E eu queria que você falasse para nós agora os diferenciais dos pinos e buchas da Forte, a empresa que também faz parte do Medal. Dos pinos e buchas também, né? É o nível de qualidade nosso, né? Assertividade, né? Acabamento, medidas, materiais que a gente vai atrás, né? Os melhores fornecedores de materiais hoje fornece o Grupo Megal, né? Então, assim, são realmente materiais certificados, né? O nosso tratamento térmico bom, que garante as durezas necessárias para o processo. Garantindo isso, a gente vai ter um produto de qualidade lá na frente, né? Inspeção, né, de praticamente 100% de tudo que se fabrica na Forte também, né, em termos de medidas, durezas, né, antes de chegar na mão do cliente, né. Perfeito. Eduardo, quero te agradecer em nome de todos os espectadores. Foi literalmente uma aula. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, conhecimento técnico, essa vivência, sim, sim, dentro da empresa com a gente, né? Aham. Volte sempre. Foi um prazer estar com você, Cidinha, foi um prazer poder explanar, né, sobre a nossa grandeza aí, né, sobre a Medal, né, um preço que a gente leva realmente no coração, né. Sempre que necessário estaremos aí, né. Que bom. E para você que nos acompanhou até aqui, siga a gente lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós teremos podcasts, trechos da nossa entrevista também para você acompanhar toda essa parte que nós preparamos com muito carinho do grupo Medal. Um abraço e até o nosso próximo podcast.